Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Lucas 8, 11 e 12. É um grande consolo que tão grandes multidões estejam dispostas a ouvir a palavra de Deus, ainda que muitos resultem ser como a pedra, ou como um solo junto ao caminho, ou como a terra da qual brotam espinhos. No entanto, é uma circunstância alentadora que a semente possa ser semeada abundantemente sobre uma vasta extensão de terra. Porém, não todos os pensamentos provocados pelo espetáculo de uma nutrida congregação são gratos, pois naturalmente surge a pergunta: o que resultará de toda essa pregação e toda essa audiência? Produzirá a semente celestial alguma colheita ou cairá em terreno improdutivo? Ao considerar esta pergunta, o cristão comprometido toma em conta a condição das pessoas a quem está dirigida e recorda que muitos não estão preparados para o Evangelho. Longe de ser um campo sulcado para receber a semente, são como uma senda muito transitada. Ouvem o Evangelho e até o presente aconchegamos esperança por eles, ainda que não tenham a menor intenção de permitir à semente sua entrada ao íntimo de suas almas. O terreno dos seus corações já está demasiadamente ocupado. Outros pés o trilharão e rapidamente apagarão as pisadas do semeador. E quanto à boa semente, vai ficar onde ela caiu, mas não vai ser acomodada no homem interior. E isso não é tudo. O observador perspicaz recorda que há, todavia, outra dificuldade. O arqui-inimigo de Deus e do homem se opõe à salvação das almas e, portanto, está presente com o seu poder destrutivo onde quer que a semente da palavra esteja sendo semeada. É deste tema que vamos falar agora, a atividade de Satanás durante a pregação do Evangelho. Ele está fora de vista, mas não podemos permitir-lhe que passe despercebido. Se faz o maior prejuízo se os homens dormem. Volvemos atentamente nossos olhos até ele e demonstremos que não ignoramos seus ardis. Nas palavras que temos diante da nossa consideração, nosso divino Senhor recordou a seus ouvintes a pontualidade do demônio. Logo vem o diabo, lhes recordou o seu poder e tira dos seus corações a palavra. O seu propósito, que é impedir a fé salvadora, para que não creiam e se salvem. Nestes dias, quando tem lugar nossos serviços especiais, é recomendável trazer esses pontos à sua consideração, para que todos sejam advertidos contra o maligno e assim, pela graça de Deus, se frustrem seus desígnios. Observem a pontualidade do maligno. Tão pronto como a semente cai junto ao caminho, as aves do céu a engolem. Nosso texto diz: e logo, isso é, nesse mesmo instante, vem o diabo. Marcos o expressa: em seguida vem Satanás. Qualquer outro poderia ser ocioso, contudo, Satanás não será nunca. Tão pronto como um camelo cai morto no deserto, os abutres se precipitam sobre ele, nenhum pássaro era visível, nem parecia possível que houvesse algum em um raio de muitos quilômetros, mas pronto se vê uma manchinhas nos céus e em seguida os gulosos estão abarrotando-se da carne. De igual modo, os espíritos do mal espreitam a sua presa de longe e se apressam a cumprir seu trabalho destruidor. Um lapso poderia dar oportunidade ao pensamento, e o pensamento poderia conduzir ao arrependimento, e por isso os inimigos se apressam para impedir que o ouvinte considere a verdade que há ouvido. Quando o Evangelho afeta aos ouvintes em alguma medida, quando ainda um mínimo grau penetra seus corações, em seguida a pontualidade do diabo é mais veloz que o voo da águia, para tirar dos seus corações a palavra. Uma pequena demora poderia colocar a semente mais longe do poder satânico e aquém da prontitude da atividade diabólica. Que fôssemos a metade de velozes e ativos no serviço do Senhor, que fôssemos a metade de prontos para aproveitar cada oportunidade para abençoar as almas dos homens, como o diabo é e os demônios, para roubar a semente. Sem dúvida, Satanás atua às vezes diretamente nos pensamentos dos homens. Ele pessoalmente sugeriu para Judas que vendesse seu senhor e há inculcado muitas outras negras insinuações na mente dos homens.
Como insaciável abutre que comia saborosa e constantemente das entranhas de Prometeu, assim o diabo arranca os bons pensamentos que seriam a vida da alma de um homem. Insaciavelmente malicioso, não pode suportar que uma só verdade divina bendiga ao coração. O diabo envia na mente blasfêmias espantosas, imaginações impudicas, incredulidades indesculpáveis ou vãs frivolidades, como granadas infernais, para destruir qualquer pensamento recém-nascido que olhe para Cristo e a salvação. No momento, seduz a mente e em seguida a aterroriza. Seu único objetivo é desviar do homem os pensamentos do Evangelho e impedir que se alojem na consciência e no coração. Como Satanás não pode estar presente em todas as partes toda vez, frequentemente leva a cabo sua obra maligna por meio de seus serventes, enviando seus espíritos inferiores para que atuem como as aves do céu, que engulam a semente. E estes, à sua vez, empregam diversos agentes. Incidentes comuns da vida são usados com grande astúcia na transação maligna, de tal forma que, mesmo por coisas indiferentes em si mesmas, cumprem-se os propósitos do adversário. Talvez o pregador tenha algo especial em sua maneira, em suas expressões ou em sua aparência. Isso se converte no pássaro que devora a semente. O ouvinte fica tão atraído em alguma rasa insignificância do ministro que esquece a verdade que foi pregada. Talvez o pregador referiu alguma anedota, ou usou um exemplo, ou utilizou uma palavra que despertou uma recordação no coração do ouvinte, e a palavra foi-se para longe do seu coração para dar lugar a uma mera vaidade. Ou se o sermão foi preservado até a sua conclusão, então encontrou um novo perigo. Perdeu um guarda-chuva, uma confusão sem precedentes no hall de entrada, um escárnio sem sentido surgido na multidão, ou o vestido absurdo de alguma pessoa desconhecida. Qualquer desses elementos pode responder ao propósito do diabo e arrebatar a palavra. Não significa muito se a semente é devorada por corvos negros ou pombas brancas, por grandes aves ou por diminutos pardais. Se não permanece no coração, não pode produzir fruto. É daqui que o diabo toma medidas para levar a semente de imediato, de qualquer maneira. Se o diabo nunca visita um lugar de adoração, fará os ajustes pertinentes para estar ali quando tenha começado um avivamento. E logo vem o diabo. Não cuida de muitos púlpitos, porém quando o homem sincero começa a pregar, em seguida vem o diabo. Vamos notar também por um momento o seu poder e tira de seu coração a palavra. Não se diz que intenta fazê-lo, senão que realmente o faz. Olha, vem e vence. A palavra está ali e o diabo atira facilmente, como o pássaro leva a semente que está junto ao caminho. Ai, que influência tem o diabo sobre a mente humana! E qual ineficaz é a obra do pregador, a menos que ela vá acompanhada de um poder divino, de um chamado eficaz. Talvez algo da verdade se fixe na memória pela impactante maneira que foi expressa, mas o inimigo a saca inteiramente para fora do coração, e assim, a parte mais importante, o único de real importância na nossa obra, é arruinado. Nós podemos ser suficientemente insensatos para apontar a cabeça unicamente, porém ele, que é astuto, mais adiante de toda astúcia, tem como alvo o coração. Se alguém convence os afetos, estará mais que contente. Para o coração do homem, a boa semente está perdida, pois as aves do céu a devoram. Se voltou para ele uma nulidade, não permanecerá nenhum sinal da semente que foi semeada junto ao caminho, depois que os pássaros a levem. Assim, eficaz é a obra do príncipe das potestades do ar. Quando Satanás pensa que vale a pena vir, vem em seguida e vem com um objetivo, e cuida para que a sua missão não falhe. Seu poder deriva em parte da sua natural sagacidade. Caído como está agora, uma vez foi um anjo de luz, e sua faculdade superlativa, ainda que pervertidas, viciadas e diminuídas pela excessiva influência do pecado, são todavia consideravelmente superiores às dos seres humanos sobre quem exerce suas artes. Ele é um rival superior ao pregador e ao ouvinte juntos. Se o Espírito Santo não está ali para frustrá-lo, ele sempre venceria.
Também há adquirido uma renovada astúcia mediante a grande experiência em seu maldito ofício. Ele conhece o coração humano melhor que ninguém, exceto o seu Criador. Por milhares de anos tem estudado a anatomia de nossa natureza e é versado em nossos pontos mais débeis. Nós todos somos jovens e ineptos comparados com esse antigo tentador. Todos nós somos estreitos em nossos focos e limitados em nossas experiências, comparados com esta serpente que é mais astuta que todas as bestas do campo. Não deve nos surpreender que tire a palavra que é semeada no coração de pedra. Ademais, ele deriva seu principal poder da condição da alma do homem. É fácil que os pássaros recolham a semente que está exposta sobre um caminho trilhado. Se o solo houvesse sido bom e a semente houvesse penetrado nele, haveria tido maior dificuldade, a tal ponto que poderia haver sido anulado o intento. Todavia, um coração endurecido faz, em grande medida, a obra do diabo. Não necessita usar de violência nem de astúcia. A palavra que não ha sido recebida permanece ali, sobre a superfície da alma, e ele a toma. O poder do maligno provém grandemente de nosso próprio mal. Oremos para que o Senhor renove o coração, para que o testemunho de Jesus seja aceitado de todo o coração e não possa nunca ser tirado. Grande é a necessidade de uma oração assim. Nosso adversário não é um ser imaginário. Sua existência é real, sua presença constante, seu poder imenso, sua atividade infatigável. Senhor, iguale-o e ultrapasse-o. Manda longe a mais imunda das aves do céu e quebra o solo da alma, e permita que tua verdade viva verdadeiramente e cresça graciosamente em nós. Nosso breve sermão conclui-se com o terceiro ponto, que é o propósito do diabo. Ele é um grande teólogo e sabe que a salvação é pela fé no Senhor Jesus, e por isso teme, mais que tudo, que os homens creiam e sejam salvos. A essência do Evangelho está radicada nestas poucas palavras: creia e serás salvo. E na proporção que Satanás odeia o Evangelho, nós devemos valorizar o Evangelho. Ele não teme tanto as obras como a fé. Se ele pode conduzir os homens a trabalhar, ou a sentir, ou a fazer qualquer coisa em lugar de crer, estará contente. Porém, ele tem medo da fé, porque Deus a tem vinculado à salvação. Cada ouvinte deve saber disso e, por causa disso, deve colocar sua atenção no ponto que o diabo considera digno de sua atividade mais importante. Se o destruidor labora para impedir que o coração creia, os sábios deverão estar alertas e ver a fé como a única coisa necessária, para que não creiam e se salvem. Satanás tira a palavra de seus corações. Nisto há também sabedoria oculta na astúcia do inimigo. Se o Evangelho permanece em contato com o coração, sua tendência será produzir fé. A semente que permanece no solo brota e produz fruto, e assim o Evangelho desdobrará seu poder vivo se permanece no homem. E, portanto, o diabo se apressa em tirar a semente. A palavra de Deus é a espada do Espírito, e o diabo não gosta de ver que permaneça perto do pecador por temor do que a mesma o fira. Ele sente medo da influência da verdade na consciência, e se não pode impedir que o homem a ouça, se esforça para impedir que medite nela. Assim que a fé é por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Destruir isso que há ouvido é o método satânico para impedir a fé. Aqui temos, outra vez, uma palavra prática para o ouvido da prudência. Mantenhamos o Evangelho perto da mente dos não convertidos, na medida do possível. Semeemos uma e outra vez, porque vai saber uma semente penetre e dê raízes. Os campesinos só irão plantar certas sementes, por uma para o bicho e uma para o corvo e logo uma terceira, para que com segurança crescesse. E nós devemos fazer algo parecido. No livro de Jeremias, o Senhor descreve sua própria ação assim: ainda que falei-lhes desde cedo e sem cessar, não ouvistes, e os chamei e não respondestes. Certamente, se o Senhor mesmo tem continuado a falar a uma raça que não responde, não necessitamos murmurar, porque muito da nossa pregação parece vã. Há vida na semente do Evangelho, e crescerá se pode ser introduzida na terra do coração. Devemos, portanto, ter fé nela, e não sonhar como obter uma colheita, exceto pelo método fora de moda de semear a boa semente, pregar somente a palavra.
O diabo evidentemente odeia a palavra, porém nós nos aferremos nela e a semeemos ela por todo lado, e o Espírito Santo chamará eficazmente aqueles que o Pai deu ao seu Filho. Leitor ou ouvinte, muitas vezes você já ouviu o Evangelho, porém o ouviu em vão. Então o diabo tem muito que a ver contigo, mais do que você imagina. É esse pensamento agradável a ti. A presença do diabo é corrupta e degradante, e ele tem estado pairando sobre ti, como faz as aves sobre um amplo caminho, e pousando em você para tirar a palavra. Pense nele. Está se perdendo da comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo por tua incredulidade, e em lugar disso estás tendo comunhão com Satanás. Não é isso horrível? Em vez de que o Espírito Santo more em você, como mora em todos os crentes, o príncipe das trevas está convertendo a você em seu abrigo, entrando e saindo da tua mente a seu gosto. Você recordará o sonho de Jacó de uma escada, e os anjos que subiam e desciam entre o céu e o lugar onde ele se encontrava. A experiência da sua vida, irmão, poderia ser expressa por outra escada, que desce ao escuro abismo, e os espíritos imundos vão e vêm, e sobem e descem por seus passos, e chegam-se a você. Por acaso não te sobressalta isso? Que o Senhor te conceda que te sobressaltes. Desejas uma mudança? Que o Espírito Santo converta teu coração em boa terra, e então a semente da graça divina crescerá em ti e produzirá fé no Senhor Jesus Cristo. Amém.